sétimo ano! Olá, alunos, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Dilene Santiago e irei ministrar a aula de hoje. Vamos lá ver o conteúdo dessa nossa aula de hoje? A nossa aula de número 221, para aqueles alunos que gostam de fazer aí as anotações, anote o número da nossa aula e vai falar sobre o absolutismo e o mercantilismo. Vamos falar aí sobre essa riqueza e poder para o Estado. Para iniciar a nossa aula, nós vamos falar aí do conceito. O que é o absolutismo, professora? Então vamos lá, vou trazer a primeira cartela para dar início à nossa aula de hoje. Então o absolutismo é um sistema político com estrutura de governo, em que o poder estava centralizado em um único governante. Neste caso, temos aí quem? O rei, não é mesmo? Então, o rei está com aquele poder centralizado ali nas suas mãos. Então, está centralizado em um único governante. Então, não esqueçam, sistema político, tá certo? Em que o poder estava centralizado em um único governante. No caso, aí temos o rei. E este poder era transmitido de forma hereditária, ou seja, vai passando aí para os seus sucessores de pai para filho, não é mesmo naquela linhagem familiar. Um belo exemplo aí de rei absolutista, nós temos aí na imagem ao lado, que é o rei Luís XIV, não é mesmo? Que quando nós falamos aí de um exemplo de poder de rei absolutista, nós temos aí a figura deste rei, Luís XIV. Então, este termo absolutismo surge quando, professora? Surge na Baixa Idade Média, no momento ali do enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Então, os senhores feudais vão ter o seu poder ali enfraquecido, tá certo? E aí vai fortalecer o poder aí, né, dos reis. Então, tem o poder ali dos senhores feudais e da nobreza e do clero, né, que vão ali estar sendo enfraquecido. Em contrapartida, teremos o fortalecimento do poder dos reis. Então, ao mesmo tempo que enfraquece aí este poder aí da nobreza, dos senhores feudais, do clero, vai fortalecer o poder do rei. E este rei, por sua vez, vai atuar aí como mediador. Olha só, o rei, ele vai atuar aí como mediador deste processo, tá certo? Então ele vai ser ali o mediador de todos os conflitos que envolverem agora o Estado. Então vai ter esse momento que a gente chama de transição entre o feudalismo e agora para o capitalismo. Os reis, eles vão deixar de ser suzeranos e vão agora se tornar soberanos. Olha só que legal, o rei deixa de ser um suzerano e vai passar a ser aí, então, né, o soberano. Ele vai ter ali este mecanismo político, administrativo, olha só, militar. Então, o rei agora vai ter todo este poder, meus queridos, em suas mãos, tá certo? Exércitos, o aparato jurídico, burocrático, unificação de impostos, de moeda, de pesos e as medidas ali das teorias e leis que vão legitimar a autoridade dos soberanos. Então, tudo isso vai estar ali sobre, né, a tutela agora, né, sobre a posse ali dos reis. Por quê? Porque eles vão ser os chamados reis absolutistas. Vão ter esse poder centralizado nas suas mãos. Não esqueçam. E um ponto importante quando a gente fala dos reis absolutistas é uma expressão que significa a união entre trono e altar. Como assim, professora? O Estado absolutista agora, né, vai ser definido por essa expressão. Então, união entre trono e altar. Ele vai definir isso justamente porque estes reis absolutistas agora vão ter não somente o poder do Estado, mas também ali o poder da igreja, tá certo? Então, o Estado absolutista, o poder da igreja, vai ali se apoiar mutuamente. Então, esses dois poderes vão estar interligados. Ah, professora, quer dizer que o rei também ali vai atuar nessa esfera religiosa? Sim,
tá certo? Então a gente vai ver ali que muitos desses reis vão ser vistos ali, né, como merecedores, não é mesmo, deste poder. Então, esse poder foi oferecido, né, pelos deuses, por Deus a eles. Então, se este poder ali está legitimado desta forma, então a parte religiosa também vai estar envolvida. Então, vai ter essa união aí entre trono e altar, não esqueçam. Então, o que era proibido na ordem religiosa também vai ser proibido na ordem civil. E o que era permitido na ordem religiosa também vai ser permitido na ordem civil. Aí nós vemos nessa frase quão forte era esta união entre o poder do Estado e da igreja. O que era permitido para a igreja era permitido também na esfera civil. E o que era ali proibido, da mesma forma, né? Então a gente vê aí muito evidente esta aí união entre, né, o trono, ou seja, que é a representação do rei, e o altar, a figura ali, né? A gente vê ali essa parte religiosa, tá certo? Muitos teóricos escreveram sobre o absolutismo. E o que eram esses teóricos, professor? O que é um teórico do absolutismo? Eram intelectuais que desenvolveram teorias para fundamentar e justificar essa centralização do poder em torno dos reis. Então eram estes homens, né, que iriam ali justificar por meio das suas teorias este poder, não legitimar este poder ali centralizados na mão ali do rei. Então eles vinham com este papel. Estes intelectuais vinham ali, né, por meio das suas teorias, defender essa centralização do poder na mão dos reis, tá certo? Entre eles, né, nós temos alguns destaques que eu trouxe para vocês. Vamos ver aí. O primeiro, Nicolau Maquiavel, né? Ele diz o seguinte: as ações dos governantes devem obedecer a critérios de eficiência e não a princípios morais ou religiosos. Para manter a ordem, justifica-se o uso de meios violentos e coercitivos. Olha só quanto é pesada essa fala do Nicolau Maquiavel. Então ele estava justificando as ações do governante, que inclusive poderia ser utilizado até de forma violenta, não é certo? Então essa fala aí, né, deste teórico vem o quê? Legitimar este poder e dizer que abaixo do rei todos, acima dele não. Tá certo? Então, mesmo que fosse por meios violentos, eles poderiam ali agir, tá certo? Vamos então a outro teórico desse período aí do absolutismo, que é o Thomas Hobbes, que ele diz o seguinte: olha a frase dele, vamos analisar essa frase. O homem é o lobo do homem. Então ele diz o quê? O homem é o lobo do homem. O contrato social, devido à natureza humana aí, vamos lá retornar à nossa cartela, devido à natureza humana, ele era autodestrutiva. A sociedade tinha que abrir mão de seus direitos ao rei. Ou seja, eu abro mão dos meus direitos em favor de quem, meus queridos? Do rei, para manter a ordem social. Então o rei seria ali, né, quem iria manter esta ordem social e assim impedir a luta de todos contra todos, porque ele diz o seguinte, que o homem é o lobo do homem. Ou seja, que o próprio homem, não é mesmo, é quem ali o destrói, tá certo? Então assim, olha só quão pesadas são essas falas, não é mesmo? A gente pode observar ali. E vem todas elas legitimar o poder do rei. Abra mão do seu direito em favor ali do rei. E é o rei que vai ali manter essa ordem social, né? E vai impedir essa luta de todos contra todos. Temos outro pensador aí, pensador desse período do absolutismo, teórico absolutista, que é o Jacques Rousseau. Ele diz o seguinte: ele desenvolveu a teoria do direito divino dos reis. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou ali da expressão, não é mesmo, entre trono e altar? Olha ali, os reis, eles estavam ali, né, tendo esse direito, mas não só aqui terreno, seria um direito aqui, divino. Então ele defendia que todo o governo, todo governo, justo ou injusto, era lícito, ou seja, estava ali, era legítimo, pela vontade de Deus. Mesmo que este governo, ou seja, mesmo que este monarca fosse justo ou
injusto, ele estava ali, né, agindo de forma lícita, ou seja, de forma ali legítima, tinha validade o que ele estava pregando, porque vinha da vontade de Deus. Daí seria uma afronta a Deus toda forma de oposição aos monarcas, aos reis absolutistas. Olha só. E temos um outro pensador ainda, nós temos aí o Jean Bodin, que era o defensor do direito divino dos reis também. Ele dizia o seguinte: a autoridade do rei viria de Deus. Então era Deus que determinava esta autoridade aí ao monarca, sendo sua pessoa sagrada. A ninguém devia explicações sobre suas ações. Então nós vemos aí que esses pensadores, esses teóricos absolutistas, todos estavam ali alinhados com o pensamento que? Centralização do poder na figura do rei, do monarca, não é mesmo? O direito divino dos monarcas ali, vindo de Deus. Eles, mesmo que justos ou injustos, poderiam ali atuar da forma que bem entendesse, não é mesmo? Porque ali estavam legitimados, né? Tinham seu poder legitimado ali por esses teóricos absolutistas. E nós vamos falar também na nossa aula sobre questões econômicas. Vamos falar sobre o mercantilismo. O que é o mercantilismo, professora? Política econômica do Estado absolutista. Então, quando nós falamos aí no Estado absolutistas, nós falamos do modo econômico do mercantilismo, que para tornar os estados nacionais cada vez maiores, mais fortes, olha só, um rei que estava ali, né, mesmo que injusto, sendo legitimado, ele queria um estado o quê? Maior, não é mesmo? Mais forte. Então isso baseava-se em 5 princípios básicos. Primeiro, o metalismo, tá certo? Professor, o que é isso? Acumular metais preciosos, não é mesmo? Balança comercial favorável. Então, ele vai ter que exportar mais do que importar. Então, vender mais do que comprar. O protecionismo, uma forma de... Olha a palavra, protecionismo, proteção. Olha só, vai proteger ali, né? A gente está falando de proteção desse estado aí. O incentivo às manufaturas e ao processo do colonialismo, ou seja, criar colônias em outras regiões, não é mesmo? Então vamos analisar cada um deles. Primeiro, o metalismo aí, né, também chamado, não é mesmo, de bulionismo, desculpa, a professora enrolou a língua aí, derivado do quê? Do bullion, né, o que vem de barra de ouro. Era uma prática de entesourar o Estado com ouro e prata para torná-lo mais forte, uma vez que a riqueza dessas nações, ela estava aí, era medida pela quantidade de metais. E havia escassez dos mesmos na região da Europa. Então, vamos em busca desses metais para mostrar que o nosso estado é forte, é grande, não é mesmo? A gente tem que acumular aí essas riquezas, não é mesmo? Então, vamos atrás destes metais aí preciosos. O outro ponto que nós vimos ali, a balança comercial favorável, que era, como eu falei para vocês, a prática de importar, de comprar menos do que vender. Então, exporto mais, ou seja, vendo mais, e importo menos, ou seja, compro menos, tá certo? Então, porque quanto mais eu vendo, mais eu arrecado, não é mesmo? Se eu comprar, eu estou gastando, não é mesmo? Então, para evitar aí a saída de ouro e prata a outros países, tá certo? Tudo era válido para manter os chamados superávit, inclusive saques, pirataria e domínio colonial. Então, valia de tudo, tá certo? O terceiro ponto, o protecionismo. Lembra que eu falei para vocês a palavra protecionismo? Lembra porque proteção. Então, é uma política de intervenção do Estado na economia. O objetivo era a fim de proteger, lembra que eu falei para vocês? O mercado interno e manter esse chamado superávit. Então, o próximo ponto é o incentivo à manufatura. Então, como os produtos manufaturados eram mais caros que as matérias-primas, né, ou gêneros agrícolas, e essa sua exportação era certeza de bons lucros, o Estado, por sua vez, estimulava o desenvolvimento aí dessas manufaturas. E o último ponto que nós vimos é o chamado colonialismo. O que é isso, professora?
é as práticas de ocupar e dominar outros territórios. Professora, vai simplesmente chegar lá, dominar? Não. O objetivo era explorar estes novos territórios, tá certo? Economicamente. E para isso eles baseavam-se no Pacto Colonial. E o que era o Pacto Colonial? Um sistema de leis e normas que determinava ali que as colônias, né, estavam proibidas de comercializar com outras metrópoles. Então, uma vez que eu tenho uma colônia, ela é proibida, não esqueçam, Pacto Colonial, sistema, né, de normas e leis. Então, são normas e leis que vão reger que as minhas colônias, né, eram proibidas de comercializar aí com outras metrópoles que não seja eu. Olha só, justamente ali uma forma de manter este poder, né? Mesmo se é minha colônia, só pode comercializar comigo, com a minha metrópole e não com as demais. Tá certo? Interessante o nosso assunto de hoje, não é mesmo, sétimo ano? Bacana? Então vamos agora fixar esse conteúdo. Vamos lá para a nossa DLI. Trago para vocês aqui duas questões, tá certo? Que vão falar aí um pouco mais, nos lembrar de momentos da nossa aula de hoje. Daqui a pouco eu vou retornar aí para a nossa correção, tá certo? E também trazer nos comentários aí sobre essas nossas questões. Não esqueçam, participem e interajam com a professora por meio do chat. Aguardo
Muito bem, estamos de volta, sétimo ano, para rever as nossas questões aí da DLI, também fazer a correção, não é mesmo? E fazer aquele comentário para finalizarmos aí a nossa aula. Quero ver vocês participando no chat, tá certo? Então vamos lá rever as nossas questões. Foram duas questões. Vou primeiramente aí falar da primeira questão, que diz o seguinte: escolha dois teóricos do absolutismo e aponte o que eles defendiam. Lembrando que no decorrer da nossa aula de hoje, nós vimos aí vários, não é mesmo? Mais de dois teóricos aí. E eu pedi para que vocês escolhessem, então, dois deles e falassem aí o que eles defendiam. É uma resposta em tanto pessoal, não é mesmo? Vocês iriam escolher, mas iriam ali se basear aí no que eu trouxe durante a aula sobre o pensamento desses teóricos do absolutismo. Então, nós temos aí, por exemplo, o Nicolau Maquiavel, não é mesmo, que falava o seguinte: as ações dos governantes devem obedecer a critérios de eficiência e não a princípios morais ou princípios religiosos, para então manter a ordem, justificando-se assim o uso inclusive dos meios violentos e coercitivos. Olha só, então, mesmo que fosse necessário usar da violência, ele poderia, não é mesmo? Segundo aí o Nicolau Maquiavel. Nós temos outros também. Temos, por exemplo, Thomas Hobbes. Lembra da fala? O homem é o lobo do homem. Não é mesmo? Ele trouxe essa questão também do contrato social, que a natureza humana era o que? Autodestrutiva. Olha só. Então, a sociedade tinha que abrir mão dos seus direitos ao rei, para que então pudesse ser mantida ali a ordem social. E assim, impedir a luta de todos contra todos. Outro pensador, outro teórico do absolutismo aí era o Jacques Rousseau, que dizia o seguinte: desenvolveu uma teoria do direito divino dos reis. Então, este direito divino, ele defendia que todo governo, seja ele justo ou injusto, era lícito, era válido, né? Tinha ali, era garantido o poder ao rei, justamente pela vontade divina, a vontade de Deus. Daí seria afronta a Deus toda e qualquer oposição feita aí ao governo, ao rei, justamente porque iria contrário neste pensamento dele, aí afrontaria também a questão de obediência a Deus, porque este poder dado aos reis seria ali um poder dado, né, justamente divino, então viria ali de Deus. Então, se opor ao governo seria como se opor aí a Deus, tá certo? O outro pensador que nós vimos no decorrer da nossa aula foi o Jean Bodin, que era defensor do direito divino dos reis também. Então, ele diz o seguinte: a autoridade do rei viria de onde? De Deus. Então, era Deus que dava esta autoridade ao rei, tá certo? Sendo assim, essa pessoa era sagrada. Tá vendo? Olha só, o rei era sagrado. A ninguém ele deveria explicações sobre suas ações, porque ele estaria ali sendo respaldado, né, por esta questão do direito ser um direito divino, foi atribuído a ele por Deus. Olha só. Então, desses pensadores que nós trouxemos aí, desses teóricos absolutistas, vocês poderiam aí escolher dois. Então, eu trouxe todos aí que nós vimos na nossa aula, para que vocês relembrassem aí e vocês poderiam escolher dois deles, não é mesmo? Que a nossa questão pedia. Então, tá aí. Vamos então ver a segunda questão? Ela nos diz o seguinte: explique como funcionava o pacto colonial. Lembrando que essa parte aí já tem a ver com o quê? Com a economia dos estados absolutistas, não é mesmo? Então, o pacto colonial determinava que as colônias só deveriam realizar comércio com as suas metrópoles. Olha, se você é minha colônia, só realiza comércio comigo e não com as demais metrópoles. Então, o pacto colonial ou exclusivo, né, comercial aí entre as metrópoles era um sistema de leis e normas entre essas metrópoles que regulamentava ali, tá certo, essa relação entre as metrópoles e a colônia. Então, estava ali impondo às suas colônias que durante o período colonial, ou seja, durante aquele período, as metrópoles eram os que se beneficiavam dos produtos e dessas atividades econômicas ali sobre os territórios da colônia. Então, somente pode manter relações econômicas
com a sua metrópole e não com as demais. Era isso que determinava aí o pacto colonial, tá certo? O pacto colonial determinava que as colônias só deveriam realizar o comércio com as suas metrópoles, tá certo? E não com as demais. Bacana? Vimos aí, não é mesmo, um assunto bem interessante, falamos do absolutismo, não é mesmo? E também do mercantilismo durante a nossa aula. Quero ver vocês durante as nossas próximas aulas de história. Desejo a todos um excelente dia e até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.